Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Traz a saga da Alcione, a nossa querida protagonista, que já estava ali no sistema de Sírios, onde há 3 sóis, onde ela, quando chamada pelo Pólocos, que é a outra metade da alma dela, o grande amor da vida dela, que depois agora apareceu como sendo o Padre Carlos, ela então teve que se esforçar para apagar as luzes para que ele pudesse sentir a presença dela. E aí ela pediu autorização especial a Jesus Cristo para voltar a se reencarnar aqui, como Emmanuel classificou, nas trevas, ela que veio das luzes para se voltar então a se reencarnar nas trevas, com o objetivo de ajudá-lo na ascensão dele e ajudar todo esse núcleo, esse grupo, já que ela é filha dos mesmos pais de quando ela era a Célia no livro 50 anos depois, pela minha forma de entender. O Emmanuel não fez essa correlação, mas eu entendo que seja dessa forma. E nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo agora intitulado Testemunhos de Fé, que é o terceiro da segunda parte. Nós vimos então que a Alcione, ela foi convidada ali pela família do Cirilo Davenport, para quem ela trabalha agora como governanta e educadora da filha deles, que é a Beatriz, e que o detalhe é que ele é pai dela, porque ele foi então casado com a mãe dela, a Madalena, mas eles foram separados por uma ardilosa trama realmente perversa, feita então pela Susana, que é a atual mulher dele agora, e pelo Antero, que já morreu, né, nesse vídeo e agora voltou como o Rob, que foi adotado pela Madalena. E então ela foi convidada para participar do culto do lar deles, da leitura do Evangelho, e ela explicou tudo como é que ela fazia ali em Ávila e perguntou ao senhor Jacques Davenport, que é o tio do Cirilo, como é que eles faziam ali. E aí ele disse que eles costumavam ler 5 a 10 versículos de cada vez e comentava em seguida. Aí ela disse a ele que lá eles liam apenas um versículo de cada vez e esse mesmo não raro fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. E disse: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E aí depois que ela explicou isso, o Cirilo disse então que eles deveriam fazer da mesma forma. E aí então ela estava ali iniciando a leitura do versículo, ela leu o versículo 11 então do segundo capítulo da epístola de Paulo, da epístola de São Paulo a Timóteo. E aí então nós terminamos nessa parte em que ela disse, o último parágrafo foi exatamente esse. Franca a palavra, todos, exceto a pequena Beatriz, que se mantinha calada, opinavam que os homens apegados a Jesus no fim da vida podiam morrer em paz, certos de que o Senhor lhes abriria, além túmulo, as portas gloriosas da redenção. Ou seja, aqueles que entenderam a essência do ensino de Jesus Cristo e meditou, sentiu, conheceu, meditou, sentiu e viveu os ensinos dele, baseado na essência do que é amar-vos uns aos outros. A minha forma de entender é essa essência do ensino de Jesus Cristo. Eu até ouvi uma vez alguém perguntando a Chico Xavier o que é que ele deixaria se ele pudesse escolher apenas uma parte, e ele disse que ele disse essa frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se a gente entender isso, que eu acredito que é a essência de Jesus Cristo, aí com certeza o Senhor nos abrirá, além túmulo, as portas gloriosas da redenção. É evidente que as portas gloriosas da redenção vão ser abertas a todos. Não existe juízo final, não existe isso dos salvos e não salvos. É isso que os livros de Chico Xavier deixam claros para a gente. Porém, quanto mais rápido a gente entende, vivencia, coloca em prática, melhor para a gente, não é? A gente não tem que ficar voltando.
Então agora eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar, possa permitir que eu faça essa leitura da forma mais fluida possível, que possa me inspirar para que os meus comentários nessa parte assim tão grandiosa, tão suculenta, digamos, do livro, e que a Alcione vai então estar explanando, explicando, está já explicando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, agora aqui na Epístola de Paulo, que eu possa então ter inspiração, que os meus comentários sejam pertinentes, senão que eu não os faça, e que Deus possa nos abençoar a todos, eu que estou lendo e você que está assistindo, para que se tiver alguma mensagem especial para nós aqui, que nós possamos captar. E muito agradecida aos mensageiros de Jesus Cristo, então, a Chico Xavier e Emmanuel, por nos trazer esse manual de instrução, mais esse. Continuando então, depois de ouvir a opinião de cada um em particular, Alcione explanou: certo, a esperança em Cristo será sempre um refúgio indispensável na hora da partida. Mas a advertência apostólica nos convoca a ilações mais graves. Lembremos os perversos que aceitam Jesus na hora extrema. Muita gente portadora de crimes inomináveis fez ato de fé no leito de morte. Enquanto tem saúde e mocidade, vivem ao léu entre caprichos e desregramentos. Mas tanto que o corpo quebrantado lhes dá ideias de morte, alarmam-se e desfazem-se em rogativas a Deus. Olha aqui então a primeiro comentário dela, que super interessante, que eles dizendo que todos os homens apegados a Jesus no fim da vida podiam morrer em paz, e ela explicando, olha, tá certo, mas a advertência apostólica nos convoca a ilações mais graves. Lembremos os perversos que aceitam Jesus na hora extrema. E aqueles, eu acho interessante deixar bem claro aqui, aqueles que estão perversos. Em português é bem interessante porque nós temos o verbo ser e o estar, não é como em outras línguas que é só o ser. Então, a pessoa está perversa, ela não é perversa, essencialmente ela é a absoluta bondade, só que ela está esquecida, ela está sob o véu do esquecimento. Então, muitas pessoas, elas são portadoras de crimes inomináveis. E aí, na hora então que ela sente o corpo quebrantado ali, a hora que está toda, sente que chegou o momento final mesmo, elas se alarmam e desfazem-se em rogativas a Deus. Então ela diz que o importante, talvez nesse momento, essa pessoa não vai exatamente ter ali aberto o além-túmulo, as portas gloriosas da redenção, como aconteceu com Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão. Eu deixo aqui a playlist se você quiser ver, eu fiz ele todo, mas isso não quer dizer que depois ela ainda vai ter que voltar e voltar, até que ela entenda. A gente pode entender isso também ali no livro Há 2000 anos, quando a gente vê a saga do próprio Emmanuel. Enquanto ele não entendeu, ele teve no Há 2000 anos a oportunidade de se encontrar com o próprio Mestre Jesus Cristo. Eles estavam encarnados ao mesmo tempo. Então ele teve a oportunidade e ele disse a ele, olha, é a sua grande oportunidade, você pega ou continua na roda de Sansara, e ele não pegou. Então é isso, aqui as pessoas que estão ainda perversas e são capazes de agir contra o outro, elas não vão ter essa porta do além-túmulo aberto ainda. Vão voltar até que entendam, mas é dessa forma. Ninguém é descartado porque não entendeu ainda. Todo mundo tem. O importante é que quanto mais rápido a gente entende, menos sofrimento, não é? Porque a lei, o princípio da causa e efeito, a gente está vendo aqui que ele é implacável e é absoluto. A gente agiu, criou uma causa, a gente tem que assumir e vivenciar o efeito. E ela continua: podem criaturas que tais esperar de pronto, imediata, a glória do Cristo? E os que se sacrificam nas aras do dever enquanto lhes resta uma partícula de forças? Claudicaria a justiça em
Em suma, se afinal a virtude se confundisse com o crime, a verdade com a mentira, o labor com a ociosidade. Certo que sempre será útil recorrer à misericórdia do Senhor, ainda que manchados até os cabelos, bem como acreditar que para toda enfermidade haverá remédio adequado. Olha aqui que interessante, então ela deixando claro aquilo que eu já disse. Quem está agindo contra o outro, quem está perverso, está doente. E para toda enfermidade haverá um remédio adequado. Porém, essas criaturas não podem esperar de pronto, imediata, a glória do Cristo. Ela fez essa pergunta e eu acredito que a resposta é não, não podem. Imediata, porém, elas vão chegar lá, com certeza. Bato nessa tecla. Penso, porém, que a assertiva de Paulo não se refere ao termo da vida corporal ou ao fim da vida corporal, fenômeno natural e apanágio de justos e de injustos, de piedosos e de ímpios. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu por certo à morte da criatura velha, essas duas palavras entre aspas, que está dentro de todos nós. Assim aqui, então ela explicando, no momento em que a gente se apega a Jesus Cristo e mata essa criatura velha, essa que ainda é capaz de agir contra o outro, essa que não entendeu a essência do ensinamento de Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, aí sim a gente tem aberta a porta do além-túmulo para as gloriosas, as portas para as gloriosas redenções. E não, ela dizendo então, ele não está se referindo à morte ali do corpo, que é o fenômeno que todos estejam fazendo o que e tenham entendido ou não, vão passar. Penso, porém, bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu, por certo, à morte da criatura velha. E a personalidade egoística e má que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver em Cristo. A existência terrestre é um aprendizado em que nos consumimos devagarinho, de modo a atingir a plenitude do Mestre. No plano da própria materialidade, poderemos observar esse imperativo da lei. A infância, a mocidade e a decrepitude, em seu aspecto de transitoriedade, não podem representar a vida. Eu acredito que aqui o que ela está querendo deixar claro é que é exatamente isso que ela está dizendo. A existência terrestre é um aprendizado e que nos consumimos devagarinho de modo a atingir a plenitude do Mestre. Porém, a gente não pode dizer que toda a nossa vida passa então pela infância, mocidade e decrepitude de uma vida. A gente tem que entender que são várias. A gente já passou pela infância, pela mocidade, pela decrepitude, ou eu já passei. Eu acredito em reencarnação e você que acredita também. Então nós já passamos por tudo isso várias e várias vezes. A gente não sabe quantas, eu não sei quantas. E aí ela continua, são fases de luta, demonstrações da sagrada oportunidade conhecida por Deus para nos expurgarmos da grosseria dos sentimentos, da crosta de imperfeição. Ou seja, cada vez que a gente vem, a gente se lava um pouco mais. É claro, se a gente estiver atento, como já foi dito ali, claro que é como se a gente estiver aberto e energicamente conectado. A gente vem, como agora nós vimos, o exemplo do Pólucos mesmo. Ele pediu novamente para vir como sacerdote, porque é isso que daria a ele a base para ele estar vencendo as limitações dele, que até agora o retiveram para trás. E parece que ele não está ainda, não caiu a ficha para ele ainda, porque ele, logo que veio a primeira prova, ele já estava sucumbindo. Quando ele reencontrou Alcione, ele que veio como padre, não poderia nem estar pensando em se casar com ela, mas ele logo pensou em largar a batina. Então, só como exemplo aqui,
para ela dizer então que, quando ela está dizendo que cada vez a gente vem para se limpar então das grosserias dos sentimentos, da crosta de imperfeição. Costuma-se dizer que a velhice é um ataúde de fantasias mortas, mas isso apenas se verifica com os que não souberam ou não quiseram morrer, entre aspas, com o Cristo para alcançar a fonte eterna da sua vida gloriosa. Aqueles que não quiseram, então, estar fazendo a transmutação daquele que seguia pelo ego, daquele que acha que tudo é separado e que tudo gira em torno do umbigo dele, que ele deve sempre estar trazendo a brasa para a sardinha dele, e o outro, se não tiver nem brasa nem sardinha, não é problema dele. Então ele não entendeu a essência do ensinamento de Jesus Cristo, e aí então, nesse caso, ele não morreu com o Cristo. Quem se valeu da possibilidade divina tão somente para cultivar ilusões balofas, não poderá encontrar mais que o fantasma dos seus enganos caprichosos, depois que chegar ali e atravessar a porta do além-túmulo. A criatura, porém, que caminhou de olhos fixos em Jesus, em todos os pormenores da tarefa, essa, naturalmente, conquistou o segredo de viver triunfante acima de quaisquer circunstâncias adversas. Jesus palpita em seus atos, palavras e pensamentos. Seu coração, na pobreza ou na abastança, será como flor de luz aberta ao sol da vida eterna. Aí então ela explicando, entendeu isso, matou, transmutou aquele velho que se guiava pelo ego e que achava que era tudo separado, que queria tudo para si. Aí então pronto, as portas do além-túmulo se abrem para as glórias da redenção, e aí não precisa mais estar voltando, entrar na roda de Sansara para essa realidade de luz e sombra nesse planeta de prova e expiação. Cada qual dos ouvintes revelava jubiloso interesse. A explanação de Alcione lhes tocara o coração. Quando a filha de Madalena fez uma pausa mais longa, Cirilo Davenport acentuou: agora sim, encontrei um modo prático de compreender o tesouro evangélico. Interpretado desta maneira, dá a ideia de preciosa mina de valores espirituais. Quanto mais nos aprofundamos em meditação, esforço e boa vontade, mais filões auríferos irão surgindo aos nossos olhos. Cirilo mostrando então ali que ele está realmente assimilando toda a informação que ela está passando. Alcione sorriu satisfeita. Ninguém ali poderia entender a vibração do contentamento dela, mas a verdade é que, considerando a confissão paterna, transbordava de alegria íntima. O senhor camparou muito bem, disse ela. As palavras do mestre estão cheias de apelos maravilhosos, de socorros divinos, de mensagens do céu. Basta que nos esforcemos por lhe ouvir a voz e receber os dons. Mais uma vez, então, ela dizendo, tá cheio, tá repleto, a fonte tá aí, plena, basta que a gente se esforce, que a gente tenha boa vontade para entender. Porque não adianta se a gente se fechar ali nos dogmas que nos foram passados e não quiser realmente se abrir para entender, vai levar mais tempo. E mais tempo que a gente vai ficar ali entregue à professora dor. Assim que a gente tem boa vontade, se abre para entender, somos todos irmãos, amai-vos uns aos outros, é essa a essência. Aí pronto, a gente passou, saiu de uma sala de aula e vai para outra, onde a professora, o professor é o amor. Jaque continuava muito impressionado. Senhorita, indagou, vê-se que sua educação religiosa é muito diferente da que conhecemos até agora. Encontro-me a termo de uma existência consagrada ao ensino e, apesar da minha paixão pelos autores antigos, nunca pude sair do círculo do meu tempo, circunscrevendo o serviço da fé aos atos de adoração.
Jamais pude compreender a igreja como oficina de trabalho ativo, nem o culto doméstico do Evangelho como escola da preparação para o esforço terrestre. No entanto, por suas observações, sinto que há métodos de interpretação que não conheço. E posso declarar, pelo que ouvi da sua inteligência, moça, que estes processos de aprendizado são sedutores. Desejaria saber se isso é comum nas escolas e lares da Espanha. Então, aqui o Jacques dando prova de humildade também, porque ele está dizendo, olha, estou a termo de uma existência que foi consagrada ao ensino, mas essa forma de entender aqui o Evangelho eu não conhecia. Isso é comum nas escolas e lares da Espanha? E aí a jovem sorriu agradecida e esclareceu. Estas luzes, Sr. Jacques, eu as recebi do meu tutor em nossas reuniões familiares de Ávila, mas devo acrescentar que esta orientação não está generalizada na pátria de minha mãe, mormente em Castela a Velha, onde o padre Damiano foi ameaçado 2 vezes pelas perseguições do Santo Ofício por haver tentado chamar a atenção do povo para este sistema de estudo e exegese. Ou seja, ela explicando a ele aqui, eu acredito que resumindo, dá para entender que ela está dizendo, não, isso é passado, é aquela coisa quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ela entendeu tudo isso ali do tutor dela, mas ela talvez ela esteja esquecida de que ela já é bastante evoluída. Foi por isso que quando o padre Damiano chegou e começou a passar, ele deu um clique, ele só colocou ali como que fala? Aquela centelha que tinha dentro dela se acendeu. E aí então ela mostrando que não é um lugar, não é o lugar, não é o país, não são aquelas escolas, mas cada um no seu tempo vai sendo assim que estiver pronto, o mestre aparece e aí a ficha cai e a gente entende tudo. Que horror! Exclamou Cirilo num gesto significativo. É quase inacreditável que a igreja mantenha tal instituição. Então, ele se referindo aqui ao que ela disse das perseguições do Santo Ofício ao padre Damiano. Não podemos inculpar a igreja, retificou Alcione carinhosamente. O cristianismo, em tempo algum, autorizaria institutos dessa natureza. Devemos-los aos maus padres, cujo coração ainda não pôde compreender a suprema grandeza do Cristo. Mais uma grandiosa lição dela. Não é a igreja, não é a instituição, e sim quem é aqui que faz a igreja, quem é que faz a instituição, quem é que faz a igreja católica. E assim como em tudo, eu acredito, há aqueles que estão maus e aqueles que já entenderam e que estão bons, que, digamos, entre aspas, nessa realidade relativa. Então, não há que se dizer. Eu, por exemplo, fui batizada e criada na Igreja Católica, tenho todo o respeito do mundo pela Igreja Católica. Porém, não me serve mais os dogmas que me foram passados. Jesus Cristo veio para lavar os nossos pecados, não existe reencarnação, vai haver juízo final e os bonzinhos vão para o céu e os maus vão para o inferno. Então, não me serve mais, mas eu tenho todo o respeito pela Igreja Católica, porque quem faz a Igreja é que traz essas informações e não a instituição, como ela está deixando claro aqui. O velho educador, sinceramente impressionado com as definições ouvidas, tornou a perguntar: onde poderia avistar-me mais a miúde com o padre Damiano? Alcione esboçou um sorriso melancólico e respondeu: nosso velho amigo está à morte na paróquia de São Jacques do Passo Alto. Quase diariamente à noite vou recolher seus últimos pensamentos. Não obstante o combate há muitos meses travado com a terrível enfermidade, vê-se que ele está nas últimas. Com a morte próxima, perderei neste mundo um segundo pai. A notícia ecoou lugubremente na sala.
Observando a nuvem de tristeza que sobreava o semblante de Alcione, todos entraram em profundo silêncio. Foi aí que a jovem lembrou. Agora, agradecemos a Deus o socorro que nos foi enviado através da inspiração. Mais das vezes, temos a certeza de que devemos, em grande parte, o pão material ao próprio esforço. Mas o mesmo não se dá com relação ao alimento espiritual. Este nos vem sempre de Deus, do seu paterno coração, que nos cumula de infinitos recursos. Temos na terra a lei da necessidade, mas o Senhor tem a do suprimento. Agradecemos a misericórdia dele e apliquemos as dádivas recebidas, porque novos alimentos fluirão para a nossa alma dos seus inexauríveis celeiros de sabedoria e abundância. Isso, ela fechando ali, então, depois de trazer a notícia triste de que o Padre Damiano está nas últimas, triste por um lado, feliz por outra, mas como ela está encarnada, então ela ficou ali com o semblante triste, todos fizeram um profundo silêncio, e aí ela traz esse bálsamo, que as mais das vezes temos a certeza de que devemos, em grande parte, o pão material ao próprio esforço, mas o mesmo não se dá com relação ao alimento espiritual. Esse, assim que a gente se abre, a gente tem boa vontade, a gente entende a essência do ensinamento de Jesus Cristo, ele nos vem de formas, ele flui para a nossa alma dos seus inexauríveis celeiros de sabedoria e abundância. Deus é Pai e Mãe, é bondade absoluta. Eu acredito piamente no que ela está dizendo aqui. Encerrada a reunião familiar com uma prece de reconhecimento, Alcione retirou-se, deixando a família Davenport singulares impressões. Então vamos ficando por aqui nesse vídeo, tá, gente? E vamos voltar ainda com mais uma parte desse 4º capítulo, que é testemunhos de fé. E a gente está entendendo quem é que está dando esses testemunhos de fé, para nos mostrar como é que a gente pode ser sábio e aprender com o erro alheio, e como é que a gente pode escolher o nosso professor. Há 2 professores, o amor e a dor. Como é que a gente pode escolher? Alcione está nos mostrando isso de forma grandiosa, ou seja, na grandiosidade do amor que Deus e Jesus Cristo têm por nós. Deus manda Jesus Cristo e Ele mostra, Ele exemplifica, Ele não mostrou só na teoria, Ele mostrou na prática como que faz para voltar para Deus, voltar para a luz, nós que somos essência divina. Nós que estamos às vezes perversos, estamos às vezes maus, agimos contra o outro porque estamos esquecidos de que somos apenas beleza, apenas luz, apenas bondade, benevolência. E aí então ele manda, Jesus Cristo veio, mostrou na prática, exemplificou, mas ainda assim eu não entendi muito bem. Então ele manda esses professores como Alcione, essa grande alma iluminadíssima, e manda também o nosso grande professor Chico Xavier e Emmanuel, que então puderam tá passando essas informações para nós. Então agora a gente não pode dizer que não tivemos manual de instrução para fazer essa travessia, tá bom? Eu fico muito grata a você que está acompanhando, a você que veio até aqui no vídeo também, e espero contar com a sua presença para dar continuidade. E se você quiser compartilhar, curtir, comentar, agradeço muito. Se quiser entrar no meu canal, e se você não for inscrita ainda, quiser se inscrever também, muito grata. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau.